Jogadores, tempo encerrado. Juízes, por favor, auxiliem com os procedimentos de final de rodada. Você provavelmente já deve ter ouvido isso enquanto jogava uma partida de Yu-Gi-Oh! Em um torneio, certo? Mas você sabe o que isso realmente significa? Além disso, quando a gente olha nossos resultados no final do torneio, sempre tem aquele monte de número do lado da nossa pontuação. Você sabe o que significa aqueles números? Eles são realmente aleatórios? Bom, bora descobrir. Gente, tô finalmente de volta e atrasado, eu sei. Depois do ICS Rio, eu queria agradecer imensamente todo mundo que foi lá e conseguiu, me dar algum abraço ou dar um salve em mim e me trombou ali nos corredores, porque isso foi incrível, de verdade. Eu não imaginava que eu tinha conseguido alcançar tanta gente em tão pouco tempo de canal. Bom, esse é o terceiro vídeo e, sério, ver a reciprocidade da comunidade ali, pedindo pra eu continuar com os vídeos, me dando algumas sugestões, foi muito legal mesmo. Eu tô pra dizer que, de verdade, talvez tenha sido o melhor evento que eu tenho na minha vida, por N motivos, mas um deles realmente foi aqui, pelo canal no YouTube. Bom, voltando aqui pro vídeo. Pra gente entender como o critério de desempate funciona no Yu-Gi-Oh!, primeiro a gente precisa entender como as partidas acabam. No Yu-Gi-Oh! Há dois tipos de sistemas de pareamento dentro do formato avançado, que é o formato que a gente utiliza para fazer os torneios competitivos e tudo mais, que é o sistema suíço e o sistema de eliminação direta. O sistema suíço foi criado há mais de 200 anos por Julius Miller, onde foi utilizado pela primeira vez em um torneio de xadrez na Suíça, e por isso o nome. Atualmente, ele é o sistema mais utilizado para pareamento de grande quantidade de jogadores ou equipes do mundo, sendo utilizado em diversos esportes. Você, como jogador de Yu-Gi-Oh! Provavelmente sabe alguma coisa, então eu vou só repassar os critérios fundamentais desse sistema. Existe um número pré-determinado de rodadas, que é fixado conforme o número de jogadores. Acrescenta-se uma rodada para cada dobro de jogadores, iniciando em 4. Então 4, 8, 12, 16, 32, 64 e por aí vai. Você não pode enfrentar o mesmo oponente mais de uma vez, durante o suíço, lembra disso. A rodada 1 é por rating ou por sorteio. Como o Yu-Gi-Oh! Não trabalha com rating, pelo menos não oficialmente, o organizador sorteia aleatoriamente, salvo alguns casos, como VIPs ou torneios especiais. Na rodada 2 em diante, os jogadores enfrentam oponentes com a mesma pontuação. Caso não seja possível parear com alguém da mesma pontuação, altera-se para a pontuação mais próxima possível. E é aqui que vem aquela confusão de um jogador quando ele vê 2 vitórias e um empate jogando com um jogador de 3 vitórias, ou coisa do tipo. Caso haja um número ímpar de participantes, acrescenta-se o bye, um participante ausente que jogará com um jogador de menor pontuação. Ao ser pareado com bye, você automaticamente ganha a partida. Você não pode ser pareado 2 vezes com bye no torneio. Existe um caso especial para os jogadores VIP, que são pareados com bye alternativo nas 2 primeiras rodadas, iniciando o torneio então com 2 vitórias. No sistema suíço adotado no Yu-Gi-Oh! Há 3 resultados: vitória, derrota e empate. A vitória concederá ao jogador 3 pontos, o empate 1 ponto e a derrota não vai conceder ponto. Beleza, essa daí eu sabia, mas o que são aqueles outros números dos resultados? Aqueles outros números são os desempates. São 6 números quais definem a sua real pontuação, considerando todas as partidas que você jogou. XX, YY, ZZ. O XX são seus pontos. Quanto maior o número, mais alto você está no torneio. O YY fala sobre a porcentagem de vitória que seus oponentes tiveram. Quando você enfrenta um jogador, parte dos pontos dele também contarão para você. Se ele ganhar bastante, vai aumentar a porcentagem de vitórias em geral. Se ele perder bastante, vai diminuir esse número e vai te afundar junto. Se você tiver que perder, torça para perder para quem joga bem. Assim a chance de eles aumentarem o seu score no final. E o ZZ, por último, fala sobre a porcentagem de vitórias dos oponentes que os seus oponentes enfrentaram, excluindo você. Não adianta esse cara ganhar uma quantidade razoável de partidas. Ele precisa ganhar de quem também ganhou uma quantidade razoável. É por causa desse tipo de número que você pode ficar em 9º lugar enquanto seu amigo vai ficar em 8º, mesmo que vocês dois tenham um resultado igual, 4 vitórias e 2 derrotas, por exemplo. A diferença entre vocês dois são os jogadores que vocês enfrentaram. Enquanto o seu amigo perdeu para o cara que ficou em 1º lugar e depois perdeu para o cara que ficou em 2º lugar, você perdeu para um cara que, depois perdeu 2 em seguida, acabou dropando do torneio e depois na 4ª rodada você perdeu para um maluco que empatou todas até então. O seu amigo perdeu para os 2 melhores do torneio. Esses caras ganharam de todos os outros. E as pessoas que eles enfrentaram eram pessoas que estavam ganhando de outras pessoas também. Enquanto você enfrentou um cara que não ganhou de ninguém e o outro cara que ganhou de você e depois simplesmente saiu do torneio. Eles não acrescentaram pontos a mais para você. No critério de desempate, o seu amigo, no final, ficou numa colocação melhor que você e por isso ele tirou 8º e você tirou 9º, mesmo que vocês dois tenham ganhado 4 e perdido 2. Além do suíço, também temos a eliminação direta. Esse sistema é utilizado em torneios alternativos ao principal, no caso de torneios Tier 2 e 3.
e também nos tops. Na eliminação direta não há empates ou pontos. Se você ganha, você continua. Se você perde, você está fora. Ao final da chave, os últimos 2 jogadores se enfrentam e o vencedor desse duelo também é o vencedor do torneio. Em alguns torneios ainda há uma partida que acontece concomitantemente com a final, que é a disputa de terceiro lugar. Nesse caso, os jogadores que perderam nas quartas de final se enfrentam mais uma vez pelo terceiro lugar. Você jogará 2 partidas, indiferente se ganhar ou perder a primeira. Agora que sabemos os sistemas adotados, bora para os procedimentos de final de rodada. Nos 2 sistemas, ao acabar o tempo, os jogadores devem jogar até o final da fase que se encontra. Draw, Standby, Main, Battle, Main 2, se acontecer uma Battle, ou End. Ao final da fase, contabiliza-se os pontos de vida. O jogador com mais pontos ganha o duelo. O problema acontece quando os pontos de vida são iguais, ou quando a vitória do duelo gera um empate da partida. No sistema suíço não tem problema. Se você terminar empate, 1 ponto para cada um e segue o torneio. O problema está na eliminação direta. Não pode ter empate. Se em um torneio de eliminação direta, ao final da fase, os jogadores estiverem com a mesma quantidade de pontos de vida, eles devem jogar até o final do turno, ou seja, até o final da end phase, onde os jogadores concordam em passar o turno. Lá, contabilizaremos os pontos de vida novamente. O jogador com mais pontos ganha. Mas como a vida não é um morango, bora até o final. E se não houver um vencedor até o final do turno? Bom, aí a gente passa para o turno seguinte. E agora contabilizamos os pontos de vida no final de cada turno. No momento que algum jogador terminar o turno com mais pontos que o outro, ele é o campeão. Caso os jogadores estejam nos turnos e ambos alcancem uma condição de vitória ao mesmo tempo, como os 2 alcançaram o Exódia ou os 2 tomaram dano letal ao mesmo tempo, eles passam para a próxima situação, que é, caso a vitória de um jogador em uma eliminação direta faça com que a partida termine empatada, o 1 a 1, ou no caso que eu dei de cima, 2 a 2, ou caso os jogadores recém tenham acabado um duelo quando o tempo acabou, eles iniciam uma nova partida, mas com algumas regras diferentes. É uma nova partida com 4 turnos e deve ser jogada para definir o campeão, iniciando no turno 0, que é o turno de quem começa, e indo até o turno 3, final do turno de quem foi por segundo. Os jogadores não podem utilizar o side deck, eles devem utilizar o deck exatamente como estava na última partida. Mas, caso no jogo anterior já tivesse acabado e eles estivessem acessando o side deck, então eles podem sim continuar utilizando. Os jogadores decidirão quem começa por aleatoriedade, famoso jogar no dado. Caso não haja um vencedor, entenda vencedor como o jogador que zerou os pontos de vida do outro ou atingiu uma condição de vitória, ao final do turno 3, contabiliza-se então os pontos de vida de novo. Se houver um valor maior, esse será o vencedor. Se não houver, voltamos a jogar turno por turno e contabilizar os pontos de vida ao final de cada turno. Eu sei que isso é muita informação para absorver, então eu deixei aqui na descrição toda a referência bibliográfica que eu utilizei para fazer esse vídeo aqui. Então, depois clica ali, lê com mais calma e assim você entende um pouco melhor e consegue utilizar isso nos torneios que você for jogar. E com isso, a gente finaliza o vídeo. Se você gostou desse vídeo, eu te convido aqui a se inscrever no canal para receber todo tipo de conteúdo que eu for postar. Assim você fica mais ligado e também aprende um pouco mais. E também te convido a curtir esse vídeo aqui para ajudar no engajamento e eu também ter um feedback para saber se eu estou mandando bem ou não. Se você ainda tiver alguma dúvida, sugestão, comentário, enfim, ou se realmente só quiser trocar uma ideia comigo, me segue lá no Instagram. Eu sempre respondo o pessoal que me manda coisa por lá. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.